E aí galera, aqui é o Gui. Hoje é um dos vídeos mais pedidos aí por vocês, é como identificar quando o gráfico tá ruim e como a gente identificar também quando o gráfico tá bom para a gente fazer as nossas operações. Bom pessoal, então não esquece de já deixar o like aí para fortalecer o canal, bora aí chegar à marca de 200 likes. E muito fácil, né pessoal, para a gente identificar o gráfico bom. Muita gente tem essa questão de, ai meu Deus, como que eu faço, como que eu sei quando o gráfico tá bom para mim operar, quando eu sei que o gráfico tá ruim. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que falar e a gente tem que entender é que não existe gráfico bom, existe gráfico ruim no mercado em geral, tá? Sempre vai ter alguém gostando do gráfico e sempre vai ter alguém não gostando. Então, talvez para a probabilidade o gráfico esteja muito bom, pro price action talvez o gráfico não está respeitando tantas regiões ali que a gente sempre busca, suporte, resistência, pullback, LTA, LTB, enfim. Então, talvez o gráfico não venha respeitando esse tipo de zona. Talvez no fundamentalista o gráfico está maravilhoso, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é não existe gráfico bom, mas também não existe gráfico ruim para a gente operar, tá? O gráfico vai depender muito do teu operacional. Então, a primeira coisa que tu entender, gráfico depende de operacional. Bom, então a gente entendendo que o gráfico, conforme o operacional vai estar bom ou vai estar ruim, isso tu vai ter que descobrir conforme o jeito que tu opera, ou seja, se tu opera probabilidade, tu tem que fazer um backtest antes. Se tu opera fundamentalista, tem que ter um backtest antes. E claro, se tu opera price action, também precisa de um backtest antes. E o que seria o backtest? O que significa fazer um backtest? Backtest são testes, ou seja, a gente marca uma região, tá? E vê se essa região respeitou, essa região não respeitou. Então digamos aqui, ó, vamos fazer um backtest em M5, tá? Digamos que aqui a gente tem essa região de M5, M5 respeitou. Legal, essa região a gente sabe que o terceiro toque é nosso toque de entrada, né? Terceiro toque é o toque de entrada. Quem não viu o vídeo sobre o operacional, dá uma olhada no canal, ou seja, a gente consegue ver aqui e aqui, né, Gui? Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, ou seja, olha, o M5, pelo meu operacional aqui, se meu operacional no caso for um M5, retração de vela, está funcionando bem. Ou seja, tu sempre precisa fazer um backtest. O backtest nada mais é do que você testar antes de entrar realmente para valer dentro do mercado. Bom, então depois a gente saber que o mercado ele funciona dependendo do operacional, que a gente precisa fazer backtest para descobrir se o mercado está bom ou ruim, a gente tem que identificar qual que é o nosso operacional, logicamente, para a gente saber como que a gente vai fazer para operar dentro de um mercado bom ou ruim. Então, existem logicamente vários tipos de operacional e você tem que ver. Se o operacional é M1, por exemplo, retração, tá? Se o operacional é M1, reversão, se o operacional é M5, retração, ou seja, vai mudar muito de operacional para operacional. Como que a gente vai identificar? Vou dar um exemplo aqui de como que a gente mais vem operando, que é M5 retração. O que a gente precisa para ter no M5 retração um gráfico bom? A primeira coisa que a gente vai precisar é pavio, tá? A gente precisa de pavio, senão, se não tem pavio, não tem retração, tá? Então, retração está atrelado diretamente a pavio. Se não tem pavio, não tem retração. Não tem como o gráfico retrair sem pavio. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que procurar é um gráfico com bastante pavio. No caso desse operacional, a gente procura bastante pavio. Segunda coisa, a gente não pode ter um gráfico tão direcional, senão a gente não vai ter boas zonas. Ou seja, a gente precisa de um gráfico um pouco mais lateralizado para que a gente consiga mais regiões interessantes de forma mais rápida. Ou seja, gráfico lateral, tá? Então aqui a gente já tem outra coisa aqui que é o gráfico lateralizado, ou seja, para uma retração, se a gente tem um operacional de retração, a gente precisa de pavio e a gente precisa de uma pequena lateralização. Não precisa estar bem lateralizado, mas o gráfico não pode estar numa tendência muito forte, não pode estar muito direcional, ou seja, aqui a gente já precisa buscar duas coisas. O que a gente mais precisa? Para a gente ter uma segurança grande no nosso operacional, vela grande, tá? Então aqui a gente também vai precisar de uma vela grande, tá? Então, olha quantas coisas a gente vai precisar para um operacional de retração em M5. Lembrando, a gente vai precisar de pavio, a gente vai precisar de retração, logicamente vai precisar de lateralização, vai precisar de vela grande, ou seja, tu precisa achar onde um gráfico onde tem isso. Nesse gráfico está lateralizado? Sim, a gente está num gráfico semi-lateralizado, né? A gente consegue ver uma grande lateralização. A gente tem bastante pavio? Muito, né? Muito pavio no gráfico. A gente tem vela grande? Tem vela grande, né? Tem bastante vela grande. E a gente tem retração? Sim, tem muito pavio, né? A gente tem uma retração, ou seja, nesse operacional a gente tem todos os critérios. Agora a gente só precisa fazer o segundo passo, que é o backtest, para a gente conseguir descobrir se o gráfico tá bom para operar. Agora, se tu tem um operacional em M1 reversão, digamos, o que tu vai fazer? Tu vai achar um gráfico onde aí você vai ter que descobrir, né, através de um backtest, o que está dando mais certo no dia. Está dando mais certo para o back? Tu vai precisar de um gráfico
com uma grande tendência, buscando pullbacks, ou seja, se o gráfico está respeitando mais reversão em suporte e resistência, precisa achar um gráfico mais lateralizado, ou seja, cada operacional a gente vai precisar encontrar o gráfico certo. Não existe gráfico bom ou ruim, existe gráfico que não encaixa em nosso operacional, ou seja, depende de como você estiver operando, o gráfico vai estar atuando de certa forma que vai te ajudar ou vai ser extremamente maléfico para o seu operacional. Então o gráfico está diretamente ligado ao quão bom está pelo seu operacional. Então, para ter um gráfico bom, a gente precisa de alguns critérios que a gente tem que descobrir através de nosso operacional. Então, faz uma listinha e vê. Tu opera retração de M5? Já falei as dicas. Se você opera M1 reversão, também já falei as dicas, né? Se for reversão, o que a gente vai precisar? De um gráfico ou bem lateralizado ou um gráfico com tendência, um dos dois, depende do dia, precisa fazer backtest para testar. E aí você vai buscar bons pontos. O que a gente precisa? Esticada de vela, a gente precisa de vela grande, a gente precisa de volatilidade. Aí você vai ver quais critérios que você usa para operar, tá? Cada um vai ter uns critérios diferentes que gosta de entrar, né? Ah, gosto de um gráfico sem muita volatilidade. Então tu vai pesquisar um gráfico sem volatilidade, esse vai ser o gráfico bom para você. Então, gráfico bom depende muito de como a gente está operando no dia. Por exemplo, se não estiver operando pullback, eu ver um gráfico dessa forma aqui, eu vou dizer o gráfico está ruim no momento. Por que o gráfico está ruim? Porque não encaixa dentro do nosso operacional. Então, não existe gráfico bom, não existe gráfico ruim, existe gráfico que vai se encaixar dentro de nosso operacional e gráfico que vai estar totalmente fora do nosso operacional. Quer ver? Vamos tentar achar um gráfico, se fosse M5, como a gente já falou, que estivesse totalmente fora do nosso operacional. Ó, pessoal, a gente achou um gráfico aqui que está um pouco fora do nosso operacional, totalmente descartável uma operação de retração aqui. Por quê? O primeiro critério qual que é? O gráfico está lateralizado. Ele tá lateralizado, né? Ele precisa ter vela grande. Tem vela grande, mas agora não tem uma coisa primordial que é o pavio. A gente não tem retração. Eita, meu mouse tá falhando. A gente não tem retração sem pavio, tá? Então, se a gente não tiver pavio, a gente não consegue buscar um operacional de retração. Aqui tem muito pavio? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo pavio. Não tem muita volatilidade. Vocês podem ver que o gráfico não está se movimentando muito forte, né? A volatilidade do gráfico está bem parado. Então, tudo isso não indicado, não é bom para um operacional M5 retração. Então aqui a gente tem um exemplo de um gráfico ruim. Por quê? Porque não tem volatilidade, porque não tem pavio. E aqui a gente tem um exemplo de gráfico bom, onde tem muita volatilidade, tem muito pavio e tem também uma lateralização. Então, conforme o gráfico que você estiver observando, conforme o gráfico que você for operar, você precisa fazer uma análise baseada nesse gráfico para saber se o gráfico está bom para você ou não está bom para o seu operacional, tá, pessoal? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal. A gente está rumo aos 10 mil inscritos, falta pouquíssimo, então chama os amigos, vamos se inscrever no canal. E não esqueça, é claro, se quiser participar do projeto da Clube em Traders, da Sala de Sinais ou da mentoria clubemtraders.com.br, link aparecendo aí na tela, tá, pessoal? Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal!